Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo o guia daqueles que se sujeitam ao reino de Deus, ao governo do reino de Deus, aqueles que adentram o reino de Deus, são guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que nascem da água e do Espírito Santo são batizados com o Espírito Santo, são selados com o Espírito Santo. Então, que ele venha guiá-los e conduzi-los a outras pessoas, para que os outros também tenham esse privilégio que é ter o Espírito de Deus. Nada, zero, eu diria, nada neste mundo, nada é comparável à grandeza, à glória, à riqueza, à majestade, o infinito Deus dentro do finito, que é o ser humano, na presença, ou melhor, quando recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, tem mais interesse em descer sobre você do que você mesma, o que você mesmo. Ele quer mais entrar dentro de você e reinar dentro do seu coração do que você mesmo. Portanto, jamais pense, puxa, por que eu não recebi o Espírito Santo? Poxa vida, eu já fiz isso, já fiz aquilo e não recebi. Você não recebeu por uma única questão. Você não entregou toda a sua vida, todo o seu coração, todos os seus sentimentos, todo o seu pensamento, toda a sua alma, todo o seu coração. Tem que ser, é tudo por tudo. Não há como o Espírito Santo, que é a plenitude de Deus, que é o próprio Deus, entrar numa pessoa que se entrega 99% e mais 1% fica para si. Não dá. Não dá. Então, ele tem mais interesse em fazer morada em você do que você mesmo. Saiba disso. E não é por mérito que você vai recebê-lo, não. Não é porque você merece, não. Eu não tenho o Espírito Santo porque eu mereci, não. Se eu fosse merecer, eu não ia receber nada. Mas por uma questão, uma única questão, que nós temos aqui escrito, registrado em Atos dos Apóstolos. Por que uns recebem e outros não recebem o Espírito Santo? Por quê? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, aliás, Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz assim: nós somos testemunhas destas palavras, a palavra de Deus. E nós e também o Espírito Santo, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Só isso. Aqueles que lhe obedecem. Só isso. Então, não é porque a gente merece ou deixa de merecer, mas porque a gente obedece. Não é porque a gente sente ou deixa de sentir, mas é porque a gente obedece. Não é porque estamos na igreja que temos o direito ou merecemos. Não. É quando nós obedecemos a sua palavra.
O primeiro grande mandamento, isso é muito forte, que vai mostrar para você o que significa, o que quer dizer, o que significa Deus dentro de nós. Ele diz, o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu pensamento. Quer dizer, ele não deixa espaço para nada mais. Tem que ser tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, primeiro, ele tem que ser primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, sua família, sua casa, sua vida, sua reputação, seu dinheiro, primeiro do que tudo. Seu futuro, seus sonhos, seus projetos pessoais, ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser a prioridade na sua vida. É por isso que Jesus falou, e você já ouviu muitas vezes, vou repetir. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, buscar primeiro o reino de Deus significa buscar primeiro o governo de Deus, fazer a vontade de Deus, submeter-se, sujeitar-se à vontade de Deus. E aí sim, você se sujeita à vontade de Deus, obedece a sua palavra, faz o que é certo. Justiça não é o que a gente está buscando de Deus? Não é isso? Não é a campanha que nós estamos fazendo? A campanha é sobre justiça. Mas qual é a maior justiça que nós cometemos em relação a Deus? Colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Quando não o fazemos, então nós somos os mais injustos na face da terra. Porque ele morreu por nós e ainda assim nós o colocamos em segundo plano. Não dá. Então, o Espírito Santo é para quem obedece a palavra de Deus. É para quem obedece. Só isso. Não é para quem sente. Não é para quem é bonzinho. Não é para quem é religioso. Não é para quem é fiel nos dízimos e nas ofertas. Não! O Espírito Santo é para quem obedece. Obedece, só isso, obedecer. E aí sim, a pessoa recebe o Espírito Santo. Então, quando a pessoa se esforça para não fazer mais o que é errado, se esforça para não ser injusta, se esforça para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, aí o Espírito Santo vem. Foi o que o apóstolo Pedro ensinou, falando para os judeus, os religiosos, os principais religiosos. Ele falou isso, que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Só isso. Mais nada. E obedecer, você sabe, é uma questão de atitude, de ação, não é? Entendeu? Não é questão de sentir ou não sentir. Não é questão de ser justa ou justo, não. É questão de obedecer, é fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Então, ninguém está excluído disso. Todo mundo pode obedecer. Todos nós, em toda a terra, temos condições de obedecer. Agora, quem vai obedecer? Aí são outros 500. E você sabe, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de se agradar a um e servir o outro, ou desagradar o primeiro e agradar o segundo. Ou você agrada a Deus, em primeiro lugar, ou você agrada a si próprio. Quando você agrada a si próprio, então ele fica em segundo plano, Deus fica em segundo plano. Essa é a realidade. E por isso não há recebimento do Espírito Santo. Entendeu? Está claro? Não tem o que errar nisso. Deixa-me falar a respeito de um assunto que eu prometi, sobre o espírito enganador, que muita gente recebe. O espírito enganador. É fácil.
ele está aí à disposição de todos, sejam bons, maus, quem quiser. Quem abrir o coração, ele entra. O espírito enganador é o espírito que faz a pessoa pensar que ela está certa quando ela está errada. Faz ela crer que ela está certinha. É aquele espírito que faz a pessoa ser orgulhosa, presunçosa, arrogante. A pessoa se acha. Não, pera lá. Você veja, por exemplo, quantas têm sido as pessoas que dizem, eu tenho o Espírito Santo. Dizer que tem, todo mundo pode fazer, até o diabo pode falar isso, mas sabe que não tem, ele é mentiroso. Então, os filhos do diabo, os filhos das trevas são mentirosos, então eles se enganam a si mesmos. O espírito do engano, o espírito da mentira, ele leva as pessoas a pensar que elas estão no caminho certo, quando na realidade elas sabem que elas estão fazendo a coisa errada. Então, o espírito do engano é o espírito da mentira, que faz confortar a pessoa dizendo, olha, você mente, você faz o que não presta, mas você é fiel na igreja. Poxa, essas coisinhas, esses errinhos, essas falhazinhas que você comete, isso não são nada. Poxa, você é fiel na igreja, você é fiel no dízimo, você é fiel nas ofertas, você sempre vai na igreja, você é obreira, você é pastor, você é bispo, você é uma esposa de pastor, de bispo. Então, esse espírito, o espírito do engano, o espírito da mentira, faz as pessoas pensarem que elas são justas diante de Deus, quando na realidade elas sabem, elas têm convicção de que são errados e vivem no erro, no pecado. E como que essas pessoas podem ser guiadas pela verdade se elas gostam da mentira? Não é verdade? Fala a verdade. A pessoa, ela, por exemplo, ela trabalha em vendas e para vender, normalmente, o vendedor vem com aquela conversa mole para boi dormir, aquela conversinha que arruma facilidade. E aí as pessoas caem no engano. Então, quem trabalha com vendas e promoções, etc., normalmente usa, obviamente, de subterfúgios, de mentiras, para vender o seu peixe, ganhar o seu dia e o pão nosso de cada dia. Então, o espírito do engano, o espírito da mentira, se delicia com pessoas assim. Porque eles dizem entre si, essa está no papo aí, está ganhando dinheiro com mentira. Então, essa nunca, enquanto estiver vivendo na mentira, ela nunca vai conseguir receber o Espírito Santo, ela tem que deixar a mentira. E não é só a mentira, qualquer coisa que a pessoa faça errado, ela sabe que está fazendo errado, ela tem que deixar, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito de Deus, da luz, não das trevas. E quando ele vem sobre as pessoas que amam a verdade e querem, e se esforçam, e lutam para viver na verdade, perdem até para poder, perdem as facilidades porque vivem na verdade. E a verdade é um caminho duro, difícil, é um caminho espinhoso. Mas o diabo se aproveita da mentira para agir na vida dos que vivem da mentira. Essa é a realidade. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Os poucos escolhidos são aqueles que querem mesmo a verdade, que colocam o Senhor Jesus em primeiro lugar, reinando na sua vida, de verdade, no seu coração, na sua mente, na sua alma, nos seus desejos, nas suas cobiças.
Tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então, o espírito do engano se aproveita das pessoas que gostam de viver na mentira, essa é a realidade, e ele, o espírito imundo, o espírito da mentira, faz a pessoa se convencer, se confortar, entre aspas, com as coisas que ela faz de bom lá na igreja. Ela é obreira na igreja, mas fora da igreja, na igreja ela supostamente serve a Deus, mas fora da igreja ela serve o diabo ou a si mesma. E aí é impossível uma pessoa dessa receber o Espírito Santo enquanto ela não tomar uma decisão na sua vida. Mas o fato é que, como o espírito do engano, você sabe o que é o anticristo? O anticristo é o anti-Jesus. Tudo que Jesus fez de verdade, o anticristo vai fazer na mentira. Ele vai fazer tudo o contrário. O anticristo é esse. Ele vai falar uma coisa, mas vai fazer outra. Por quê? Ele é o espírito do engano, o espírito da mentira. É o espírito que confronta Jesus, o Filho de Deus. É o espírito do anticristo é o espírito do engano. Então, muitas pessoas querem falar em línguas estranhas. Por exemplo, elas estão tão focadas, tão fissuradas em falar em línguas estranhas, que o diabo aproveita isso. Vou deitar e rolar. Ela está ansiosa para receber o Espírito Santo. Então, o espírito do diabo desce sobre aquela pessoa e fala em línguas. Fala em línguas, mas a língua do diabo, a língua do inferno, não é a língua de Deus. Não é estranha para o diabo, porque o diabo sabe o que está falando. Então, muitas pessoas, coitadas, são iludidas por esse espírito. E por causa disso, elas são religiosas e fazem caridades, e são pessoas até aparentemente certinhas, mas são enganadas, são iludidas, são ludibriadas pelo espírito do engano, o espírito imundo, o espírito enganador. Falam em línguas, mas as línguas não de Deus, não dos anjos, mas as línguas do inferno. Essa é a realidade. E a pessoa se convence, ela se convence que tem o Espírito Santo e fica patinando nas igrejas e fica perdendo tempo nas igrejas, porque elas são da igreja, são religiosas, são aparentemente bondosas, caridosas, etc, etc, porém, dentro delas tem um espírito imundo. Então, esse tipo de espírito não deixa a pessoa ter paz, porque ela está a viver ou está vivendo no pecado, porque ela não tem paz. Ela, na igreja, quando canta, quando louva a Jesus, ela sente emoções, os hinos, a música, remete a pessoa para uma sensação gostosa, maravilhosa. Parece que é a presença de Deus. E ela se ilude com aquela fé emotiva. Então, elas cantam, choram. Ah, que presença. Não é nada disso. Desculpa, amiga e amigo, não é nada disso. A presença de Deus não é emocionante. A presença de Deus é espiritual. E Deus cobra que os seus adoradores, os verdadeiros adoradores, o adorem em espírito, referindo-se ao Espírito de Deus, e em verdade. Deus busca adoradores
que o adorem no Espírito Santo e na verdade, no Espírito da verdade, que é Jesus. Então, não tem nada a ver de sentimento, tem nada a ver de emoção, não tem absolutamente nada a ver com sensações, porque Deus não é sensação. Deus é Espírito, Deus é sabedoria, Deus é inteligência, Deus é Espírito. Veja lá em Isaías, o profeta, quando profetizou a respeito de Jesus, que Jesus viria ao mundo, e sobre ele desceria o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, que nada tem a ver com o espírito de sentimentalismo, espírito do coração, espírito de emoção, nada disso tem a ver com o Espírito que Jesus recebeu. E quem tem o Espírito Santo sabe bem o que eu estou falando. Entende perfeitamente o que eu estou falando. Mas quem não tem, diz, mas e isso? E aquilo? Vem aquelas perguntinhas capciosas, instruídas pelo próprio Satanás, para deixar a pessoa mais embatucada, mais em dúvida. Mas o Espírito Santo não é dúvida, é certeza absoluta, convicção. Não importa o que as pessoas falam, pensam, nada disso. O que importa é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E isso é o que faz a diferença entre o Espírito de Deus e o espírito do mundo, o espírito enganador, que faz a pessoa sentir emoções, e ela chora, e debulha em lágrimas e tal, e pensa que aquilo é o Espírito Santo. Tem nada a ver, nada a ver. Aquilo é um espírito imundo, enganador, que faz a pessoa, os outros pensarem, puxa, ela está tendo uma experiência magnífica com Deus. Nada disso, minha amiga, meu amigo. Deus é espírito, Deus não é emoção. Nos 7 espíritos, do qual Jesus foi ungido, profetizado, eu vou deixar escrito aí para vocês conferirem depois, não tem um espírito de emoção, não tem sensação. O que tem, sim, é razão, sabedoria, conhecimento, discernimento, temor do Senhor, tudo relacionado à cabeça, à inteligência, não aos sentimentos do coração. Vamos falar mais a respeito disso, desse assunto amanhã. E eu falo isso, eu sei que aqueles cantores, alguns cantores gospel, que querem ganhar dinheiro, então eles colocam a emoção nas suas canções, nos seus hinos, e as pessoas ficam chorando quando ouvem. Você quer ver uma coisa? Só para você fechar, para a gente encerrar aqui essa live. Quando você ouve canção evangélica, hinos, e fica só ouvindo hinos, você fica bem emotiva, não é verdade? Ou bem emotivo. Depois que você tem aquelas sensações, poxa, que bem-estar, vai enfrentar um problema. Vai enfrentar um problema, uma situação. Acontece uma situação contrária à sua vontade, como é que você vai enfrentá-lo? Sabe por quê? Você vai enfrentar fraco. Você vai ficar em dúvida. Por quê? Porque você está cheio de emoção. Mas eu saí da presença de Deus, eu orei, eu chorei, eu senti isso, eu senti aquilo. Nada disso, minha amiga. O diabo se aproveita, o espírito enganador se aproveita das paixões do coração, dos sentimentos do coração. E Jesus, o próprio Deus, fala lá em Jeremias que o coração é enganador, é corrupto, é cruel. E o diabo
se aproveita disso. O espírito enganador usa os sentimentos para levar as pessoas a uma fé emotiva e, consequentemente, uma fé fracassada. Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.